O que é a vida é uma das perguntas mais conhecidas por quem gosta de filosofia por causa do Abu Janra, mas também é uma das perguntas mais imprecisas e que pouco ajudam a responder exatamente o que as pessoas querem saber quando perguntam. E eu quero falar sobre isso hoje com base numa reflexão de um professor que eu entrevistei e com base em como a gente usa a língua para alcançar nossos propósitos, quando na verdade está utilizando mal. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Ó, quero fazer essa reflexão com base na pergunta clássica do Abu Janra: o que é a vida? E para iniciar, esquentar os motores aqui, eu quero mostrar para vocês uma das perguntas, uma das respostas mais famosas a essa pergunta, que é do professor Clóvis de Barros Filho. Em seguida, eu quero mostrar para vocês uma reflexão que o professor Desidério Murcho faz. Eu vou introduzir a vocês o professor Desidério Murcho. E eu quero estabelecer, então, uma reflexão sobre como é que a gente usa a linguagem para responder a perguntas filosóficas. Tá bom? Dessa vez eu vou colocar meu fone aqui, para que o áudio não vaze e fique com eco. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Essa definição que o Clóvis dá aqui é uma definição espinosista, porque o Clóvis se apropria, faz uso bastante do Spinoza para falar sobre a boa vida, felicidade e tal. Outro dia a gente vai falar sobre Spinoza mais aqui. Mas o Abu Janra, como sempre, coloca uma segunda questão, que é uma técnica de teatro, né? Você formula a pergunta, a pessoa dá a resposta, você faz a mesma pergunta para a pessoa fazer uma segunda resposta um pouco mais elaborada para ela ir aprimorando a resposta. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. E aí ele já foi para uma resposta mais, eu não vou dizer científica, porque parece científico, né? Intervalo de tempo que uma vida dura com uma consciência e tal. Está restringindo a vida material, que não é óbvio, Uma consciência que acredita ser alguma coisa, parece uma descrição bastante fiel. Mas é interessante como ele sai de uma definição espinosista para uma definição um pouco mais cientificista materialista, né? E aí o Abu Janra pergunta de novo. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento. A pausa Chekhov é essa pausa que você, quando alguém está dialogando com você, você está falando, conversando normalmente com a pessoa manda uma pergunta para você e você sabe que sobre isso, nota, você dá essa pausa, é a famosa pausa dramática, para em seguida reatar o diálogo. Isso é um efeito teatral porque suspende a atenção do público, né? O público fica esperando o que você vai falar. Você meio que capitaliza a atenção. Mas olha, a terceira definição do Cláudio. Perdoem pela tosse, mas eu tô doente hoje. Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá. É interessante essa definição, porque ela é uma definição... Começou espinosista, foi para um cientificismo materialista, e agora ele vai para uma definição, me parece, bastante subjetiva pessimista, né? Dor e sofrimento. Por que é subjetiva pessimista? Porque, claramente, não é qualquer pessoa que diria isso. Dor e sofrimento. Algumas pessoas experienciam a vida assim, com dor e sofrimento, outras não.
do mesmo modo que você pode falar que a vida é dor e sofrimento e que você não se lembra de antes ter dor e sofrimento e desconfie que depois também não vai ter dor e sofrimento, a mesma coisa poderia ser dita de alegria e euforia. Eu não me lembro de antes de ter nascido sentir alegria e euforia, e é possível que depois que eu morra eu não sinta alegria e euforia se ele for materialista, né? Então ele está claramente fazendo um recorte subjetivo do que é a vida. Um espinosista, materialista cientificista, pessimista subjetivo. E aí o Abujamra conta uma piadinha, né? Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Claramente o Abujamra está dizendo metafísica como sinônimo de subjetivo, o que é um uso não filosófico da palavra metafísica, né? A gente utiliza metafísica toda vez que a questão fica impalpável, fica abstrata. É assim que as pessoas fora da filosofia utilizam a palavra metafísica, né? É desculpável, porque o Abujamra não está fazendo o papel de professor aqui, está fazendo o papel de entrevistador, mas ainda assim me causa certo incômodo, porque o Abujamra é formado em filosofia. Mas só o meu incômodo aqui. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço. Pronto, aí acaba, o Clóvis fica em silêncio, na quarta definição ele não dá mais definição nenhuma. E aí, eu tava lembrando tava lembrando disso, dessa famosa pergunta do Abujamra, e lembrando o quanto isso é visto pelas pessoas que gostam de filosofia na internet como uma resposta filosófica, profunda. E eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o professor Desidério Murcho. O professor Desidério Murcho é um professor de filosofia. Atualmente ele dá aulas na Federal de Ouro Preto, mas ele é um professor português, de nascença. Tem muitos livros publicados, técnicos e não técnicos, de introdução à filosofia e livros para especialistas em filosofia. E ele foi um dos primeiros autores com quem eu tive contato quando eu estava iniciando na filosofia. E ele é muito bom, porque ele tem uma abordagem um tanto quanto diferente das abordagens brasileiras. Ele é mais filiado à tradição analítica em filosofia, uma tradição contemporânea mais atrelada ao mundo que fala a língua inglesa, que é uma tradição mais lógica, mais direta ao ponto, focada nos problemas da filosofia e menos na literatura e nos aspectos mais literários, filosóficos. E eu quero mostrar para você, quando eu fiz a pergunta para ele sobre o sentido da vida, eu já tinha visto ele falar em outras entrevistas que a pergunta o que é a vida não faz muito sentido. Eu perguntei isso, pedi para ele esclarecer e ele esclarece. Eu quero que você veja aqui. Tá bem aqui, ó. E eu queria aqui que o senhor retomasse uma resposta que o senhor deu em algum momento. Essa eu não sei dizer precisamente onde, mas foi mais ou menos assim. Perguntaram, o que é a vida? Aí o senhor falou assim, essa pergunta não faz o menor sentido. O que faz sentido é perguntar pelo sentido da vida. Explica para as pessoas por que não faz sentido perguntar o que é a vida, e aí, em seguida, por favor, fale sobre a sua concepção, sobre a sua resposta a esse problema. Vítor, as tuas perguntas são muito interessantes porque, precisamente, por dar muita atenção, e eu acho que isso é muito meritório da tua parte, à maneira como as pessoas reagem, como pensam, como formulam as coisas. Eu penso que nós precisamos de explicar às pessoas que é muito importante elas aprenderem a formular com rigor e precisão as suas próprias inquietações. Infelizmente... Isso é muito importante, tá? Eu quero retomar esse ponto aqui. Muita gente acusa professores, em geral, de serem arrogantes quando os professores dizem você precisa melhorar sua linguagem, você precisa ler mais, você precisa ter mais repertório. Porque as pessoas leem essa declaração de professores como isso é elitista, você está proibindo as pessoas de não acessarem o conhecimento. Não é elitismo. Tem uma boa justificativa do porquê você precisa refinar a sua linguagem quando você quer ir atrás das coisas. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou deixar o professor Desidério falar sobre isso. Felizmente nós vivemos rodeados de meios de comunicação em que é tudo só uma espécie de uns esguinchos de palavras-chave, assim, meio vagas, e as pessoas estão num estado quase, digamos, simiesco, pré-verbal de compreensão das coisas. Isso não nos ajuda a nada. Nós precisamos saber formular com precisão e com rigor as coisas. Ora, quando as pessoas chegam ao pé de mim e perguntam o que é a vida, dá-me vontade de dizer, olha, vai perguntar a um biólogo, né? Um biólogo vai te explicar o que é a vida, quer dizer, é um fenómeno físico que ocorre quando acontecem certas coisas lá nas proteínas, que elas juntam-se, começam-se a reproduzir, dão uns organismos unicelulares e depois pluricelulares, isso é a vida. O que elas querem, elas não querem saber o que é a vida, o que elas querem saber é
o que é uma vida humana bem-sucedida? Nota a diferença. Quando você pergunta o que é a vida, você não quer saber exatamente o que é a vida. Você só não está conseguindo formular essa pergunta de modo adequado ao seu objetivo. Você quer saber o que é uma vida humana bem-sucedida. Tem muitos outros fatores aí que não estão envolvidos só na pergunta o que é a vida. O que é a vida é uma descrição, é uma pergunta que pede uma descrição objetiva. Objetiva. O que é a vida? É claro, né, se você está querendo fazer filosofia e não literatura. Literatura você tem toda a licença do mundo para ser lírico, né, para expressar os seus sentimentos, as suas emoções, o seu modo de ver o mundo, que é único e irrepetível e tal. Mas se você quer fazer uma pergunta filosófica, ou seja, você almeja não só fazer literatura, mas você almeja descobrir o que é a realidade, então você quer uma resposta objetiva, que não valha só para você, que valha ao menos intersubjetivamente, para além de você. Só que você não formula adequadamente a pergunta. Ela parece profunda só porque ela parece poética. As pessoas confundem profundidade com poesia. Poesia é profunda, mas não precisa ser poesia para ser profunda. Percebe? Existem profundidades filosóficas, científicas, matemáticas, físicas, químicas. Não é só a profundidade poética que é a profundidade que existe, entende? Então, vamos lá. Quais são as características de uma vida humana que fazem com que ela seja bem-sucedida e, ao contrário, que fazem com que ela não seja bem-sucedida? Isso é aquelas... Mas a pergunta está a um nível ainda simiesco, né? A pessoa não consegue sequer exprimir qual é a pergunta que ela quer fazer. Ora, a questão é que se nós não somos capazes de formular sequer as nossas hipóteses, as nossas perguntas e as nossas inquietações, a probabilidade de obtermos respostas compensadoras e satisfatórias baixa para quase zero. Nós começamos com uma imensa confusão, é natural que vamos acabar com uma imensa confusão também. É por isso que a pergunta o que é a vida simplesmente não é tola aqui. Não é isso que nós queremos saber. O que nós queremos saber é quais são aqueles elementos de uma vida humana bem vivida que nos ajudam a ter uma vida humana bem vivida. E quais são esses elementos? Não é? Isso. E aqui eu vou pausar porque o professor Desidério desenvolve bem mais a questão. O nome da entrevista é esse aqui, ó. Vou até colocar aqui, peraí. O sentido da vida é uma expressão enganosa. Como pensar com Desidério Murcho 06. Tá aqui no canal do YouTube. É só você colocar esse título que você vai ser direcionado para lá. Bom, deixa eu falar um pouco mais sobre a sua capacidade de expressão e formulação das próprias perguntas para que as perguntas que você quer responder sejam de fato respondidas. Toda vez que a gente fala sobre linguagem e o quanto a linguagem nos limita, eu lembro desse livro aqui, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, nosso famoso escritor brasileiro. No Vidas Secas, ocorre a narrativa de uma família que está vivendo no sertão brasileiro, em que não há chuvas, em que há seca, e, portanto, há escassez de alimento, e, portanto, há escassez de condições mínimas para a sobrevivência. Só que vidas secas se refere, evidentemente, ao ambiente seco do sertão nordestino brasileiro e, não mais evidentemente, mas quando você lê o livro isso fica claro, se refere metaforicamente às vidas secas das pessoas ali viventes, né? Ali sobrevivendo. O quanto as vidas dessas pessoas não são desenvolvidas, não são não atingem sua plena capacidade porque elas não têm condições básicas para isso. E essas condições básicas, o Graciliano Ramos faz questão de enfatizar, não dizem respeito apenas ao ambiente seco, às questões econômicas propriamente ditas. Dizem respeito também a questões simbólicas. E aqui tem um recurso literário incrível do Graciliano Ramos, que é a família que ele descreve. Tem uma cachorrinha. Os filhos da família não têm nome. É o menino mais velho, o menino mais novo. De tão animalescos que eles são descritos. A cachorra tem nome. O nome da cachorra é Baleia. O que é uma ironia, porque a cachorra é seca, que nem eles. Baleia denota uma fartura, né? E olha como é que ele descreve a cachorra, nas muitas descrições possíveis. Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. Ela sentiu humilhação e ela teve sentimentos revolucionários. Um animal não tem sentimentos revolucionários, mas ele está descrevendo ela assim, de propósito, porque ele quer humanizar a cachorra.
E quando ele vai descrever o filho mais velho, ele fala assim: como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Olha a diferença de sentimento interno e de expressão desse sentimento de um animal para um ser humano no livro. E por quê? Porque os seres humanos não tinham linguagem e o animal tinha a capacidade expressiva linguística aqui. E essa era a ênfase que ele queria dar. A linguagem é importante não só para você formular perguntas filosóficas adequadas, mas ela é importante para você entender o que se passa dentro de você. Nomear alguma coisa faz com que você entenda essa coisa. Não faz com que você represente adequadamente de uma vez por todas essa coisa. É difícil representar adequadamente de uma vez por todas. Mas facilita o seu entendimento, facilita a sua compreensão, facilita o modo como você lida com aquilo. Linguagem é muito importante. É muito importante nesse aspecto subjetivo e é muito importante no aspecto mais intersubjetivo e objetivo da filosofia. Quando você não faz uma pergunta adequadamente, você não consegue responder essa pergunta adequadamente. E o risco que as pessoas correm quando perdem de jogo, perdem essa noção de vista, é que tá muito ruim hoje para mim. Elas confundem filosofia com viagem. Elas confundem filosofia com palavras soltas ao vento. Elas confundem filosofia com imprecisão. Elas confundem filosofia com apenas carimbos de pensamento, como eu gosto de chamar. Um carimbo de pensamento é aquela expressão que você coloca na conversa e as pessoas falam assim, olha, inteligente. Tipo, você fala assim, isso é uma questão metafísica. Aí quem não faz a menor ideia do que é metafísica, fala assim, esse cara sabe do que tá falando, hein? Ou quando você pergunta o que é a vida, a pessoa, esse cara aí, filósofo, esse cara é filósofo. Ou, sei lá, quando você mete aquela expressão do Caetano, né? Você coloca uma frase, aí no final da frase você fala, ou não. Deixa a abertura para que a interpretação seja diferente. Fala assim, esse cara aí, esse cara aí é inteligente. Filosofia não pode ser confundida com isso, porque senão nós não conseguimos mais distinguir os passarinhos. Nós não conseguimos mais distinguir o que é filosofia de o que é charlatanismo. Percebe? O charlatão é aquele sacana que consegue enrolar as pessoas com palavras que parecem bonitas e inteligentes. Esse é o charlatão. O filósofo é aquele que pode até utilizar palavras técnicas, mas ele utiliza palavras técnicas com o intuito de ser o mais preciso possível. Isso você não adquire de primeira, quando você está estudando filosofia. Isso você não adquire de segunda, você adquire com o tempo, com experiência. Do mesmo modo que você vai adquirindo vocabulário da área de estudos que você se dedica. Quando você aprende uma língua é assim. Quando você aprende qualquer profissão, essa profissão tem uma certa quantidade ali de palavras técnicas que só fazem sentido naquela profissão. Por quê? Para afastar todo mundo daquela profissão? Que não é daquela profissão? Claro que não. Essas palavras técnicas, elas são inventadas para serem mais precisas. Elas fazem sentido naquele ambiente, porque naquele ambiente elas se referem a algo mais preciso do que fora daquele ambiente. Então, não necessariamente, quando você utiliza palavras difíceis, entre aspas, técnicas, você está querendo ser elitista. Eu queria muito reforçar isso com vocês. Eu tenho batido muito na tecla dos vídeos anteriores do quanto parecer inteligente parece ser uma regra entre as pessoas que gostam de filosofia. Elas se ocupam muito mais com parecer ser inteligente, mostrar aqui atrás uma estante de livros que elas nunca leram, né? Citar frases que elas nunca leram, dos livros que elas nunca leram, enunciar palavras e expressões que elas não entendem, mas que soam inteligentes. Eu estou alertando vocês o quanto isso é uma armadilha intelectual que impede vocês de chegarem de fato onde vocês querem, que é no entendimento da realidade, tanto do mundo como da realidade interna de vocês de modo mais rico, de modo mais significativo. Então, cuidado com as perguntas que vocês fazem que soam inteligentes. Às vezes elas não são inteligentes, não. E se você quer aprofundar de modo mais detido na questão sobre o sentido da vida e não sobre o que é a vida, eu vou colocar uma aula bem aqui que eu fiz, tá? Gratuita, tá? Não precisa assinar nada. Só que ela é uma aula mais longa, portanto, se você clicar nela, você tá
está disposto a assistir um conteúdo um pouco mais longo. Essa aula faz parte do Núcleo de Formação Filosófica, ela está disponível gratuitamente. O Núcleo é a minha escola de filosofia, que não é um curso de filosofia, é uma escola porque tem mais de 15 cursos feitos para iniciantes, intermediários e avançados. Você entra no Núcleo, você baixa o seu mapa de estudos personalizado, que vai dizer exatamente onde você começa, onde você se desenvolve, onde você termina, com um caderno de exercícios, com a minha ajuda para responder cada dúvida que surgir no caminho. Se você quer minha ajuda para estudar filosofia e formular melhor as suas perguntas, o link do Núcleo de Formação Filosófica está tanto no primeiro comentário fixado quanto na descrição desse vídeo. Tá bom? Não se esquece. Você é o que você pensa e o que você consegue formular. Fique com Sócrates.